Eu estava estudando em meu quarto e, de repente, senti uma presença estranha se aproximando de mim. Um pequeno calafrio percorreu todo o meu corpo. Me virei para ver quem era e fiquei espantada quando percebi. Olá, pessoal! Inscreva-se e deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. Hoje, o nosso caso se chama A Casa Assombrada de Recife. Olá a todos do canal Casos para Ouvir no Escuro. Meu nome é Sandra e o meu relato é sobre o que aconteceu com a minha família há alguns anos na capital de Pernambuco. O meu pai, que hoje já é falecido, era militar e dessa maneira era transferido de cidade de tempos em tempos. Naquela época, ele havia sido transferido para Recife. Depois de morarmos por 40 dias em um hotel, finalmente conseguimos nos mudar para uma bela casa na praia de Boa Viagem. Tudo ia muito bem. Estávamos todos felizes. Porém, havia um pequeno transtorno justamente no meu quarto. O ar-condicionado de lá, desde que nós o instalamos, nunca conseguiu ser ligado. Chamamos vários técnicos e nada. Ninguém descobria o defeito. Achamos que era alguma falha na fiação elétrica, já que a casa era um pouco antiga. E então, por hora, desistimos. Com isso, passei a dormir em um sofá-cama no quarto dos meus pais, pois todos sabem que o Nordeste brasileiro é bem quente na maior parte do ano. Até aí tudo bem, se não fosse um belo dia quando tudo começou. Eu estava estudando em meu quarto e, de repente, senti uma presença estranha se aproximando de mim. Um pequeno calafrio percorreu todo o meu corpo. Me virei para ver quem era e fiquei espantada quando percebi que não havia ninguém ali. Esse fato ocorreu diversas vezes, inclusive quando eu ia dar comida a uma pequena tartaruga que eu tinha e que ficava no corredor do lado de fora da casa. Comentei o ocorrido com meus pais, mas percebi que eles ficaram sem ação. Então, resolvi simplesmente ir estudar na sala de estar. Depois disso, os acontecimentos não pararam mais. A porta do meu quarto trancava sozinha e não tinha um ser humano no mundo capaz de conseguir abri-la. De repente, não mais que de repente, escutávamos o ruído do trinco e, pasmem, a porta estava completamente aberta. Houve um dia em que alguns parentes nossos foram nos visitar e nós os acomodamos em um quarto de hóspedes que era exatamente ao lado do meu quarto. Não foi surpresa para a gente quando, depois da primeira noite deles aqui na nossa casa, nós os encontrarmos totalmente abatidos. O casal estava com olheiras enormes, pois não tinha conseguido dormir quase nada durante a noite, simplesmente porque uma senhora ficou no pé da cama deles, olhando fixamente para os dois. E não pensem que parou por aí não. Outros parentes vieram nos visitar também, e já sabendo do ocorrido, ninguém quis dormir no quarto de hóspedes. Todos eles dormiram no quarto dos meus pais, com exceção do marido da minha tia, que era cético em relação às coisas sobrenaturais, e quis dormir no meu quarto. Entretanto, nem ele conseguiu dormir direito, já que, de acordo com ele, algo ou alguém o incomodou a noite toda, dando cutucões nos seus ombros, braços e pernas. O engraçado era que todos nós, à noite, íamos para o quarto dos meus pais e ficávamos trancados lá dentro. Se alguém quisesse beber uma água ou sair por outro motivo, todo mundo ia junto.
E isso, de certa forma, era sempre motivo de algazarra e diversão. Assim eram os dias naquele nosso lar. Até que uma bela noite estávamos na sala de jantar, conversando um pouco antes de nos prepararmos para dormir. Em um determinado momento, eu olhei para o meu pai e vi que ele estava atordoado e com os olhos arregalados. De repente, ele ficou roxo, azul e de tudo que era cor. Pediu licença e foi em direção ao meu quarto e ao quarto de hóspedes. Chegando lá, ele se deparou com uma senhora bastante idosa, muito bonita, de olhos azuis e cabelos brancos, uma italiana. E ela estava falando com muita raiva que não queria pessoas estranhas na casa dela. Meu pai voltou para a sala mais branco do que uma folha de papel e nos relatou o acontecido. E agora, o que poderíamos fazer? Será que a nossa única opção seria nos mudar? Enquanto não decidíamos, outras coisas sinistras aconteceram. Muitas vezes eu estava no terraço e via o portão abrir e fechar sozinho, exatamente como se alguém estivesse passando por ali. Mas o pior de tudo foi o que aconteceu com a nossa faxineira, que poderia até ter morrido com o fato ocorrido. Em um final de semana, nós viajamos para a Paraíba. Então saímos e deixamos a dona Terezinha terminando a faxina da casa e esperando pelo marceneiro, que ia passar lá para fazer alguns consertos nos armários da cozinha. Quando chegamos no nosso destino, era sábado, aproximadamente às 9 horas da manhã. Assim que pôde, minha mãe ligou para nossa casa para verificar se estava tudo bem. Ninguém atendeu ao telefone. Minha mãe, já preocupada, continuou a ligar e nada. Quando deu meio-dia, mais uma tentativa de entrar em contato. E aí sim, a dona Terezinha atendeu ao telefone. Porém, estava com uma voz muito estranha e disse que depois explicaria o que havia acontecido. Retornamos na segunda-feira e assim que dona Terezinha chegou para trabalhar, levamos um grande susto. Ela estava com um galo enorme na cabeça e um olho roxo e machucado. Espantados, ouvimos o seu relato. Ela nos contou que, enquanto esperava o marceneiro, que acabou nem aparecendo, ficou fazendo a faxina. E aproximadamente às 8h30 da manhã, ouviu um barulho alto e muito estranho vindo da sala. Ela, imediatamente, foi ver o que era e disse que, ao chegar lá, viu um ser monstruoso, uma coisa tão horrível que ela não teve nem coragem de detalhar. Com aquela visão, ela desmaiou, batendo com a cabeça na mesa de centro da sala, e só acordou quando a minha mãe ligou por volta do meio-dia. Nunca mais ela ficou sozinha em nenhum cômodo lá de casa. Eu não sei nem como ela teve coragem de voltar a trabalhar. Depois de tudo isso, meu pai foi tentar descobrir alguma coisa sobre a casa com a pessoa que nos a alugou. E ficamos sabendo que a primeira dona da casa foi realmente uma italiana, que quando morreu, os filhos venderam a casa e a pessoa que comprou transformou o quarto, que era dela, em 2. Esses eram justamente o meu quarto e o de hóspedes. Soubemos também que todas as pessoas que lá moraram viram, ouviram e presenciaram fatos muito estranhos, e todos saíam bem assustados. Felizmente, nesse meio tempo, o meu pai foi novamente transferido para João Pessoa e voltamos para a nossa cidade e para o nosso apartamento que tinha ficado fechado. Eu nunca mais fiquei sabendo nada sobre aquele lugar onde a gente morou durante um tempo.